Senhor. Hoje é um dia de tanquinho cheio, né? E também para outros é um dia de saudade. Depois eu quero te dar um abraço, que Deus mandou eu te dar. Né? Mas, graças a Deus pelas mães, graças a Deus porque Deus usa mulheres. Amém? Semana eu vi uma frase muito linda do pastor Josadac, mais ou menos assim, eu não escrevi, mas ele falou assim, que é maravilhoso ver quando uma mulher se dispõe a ser usada nas mãos de Deus. E quando eu olho para as mulheres dessa igreja, eu vejo tanto talento. Eu tenho incomodado a Camila. Camila, vamos botar essa mulherada para trabalhar, porque nós podemos ajudar Paranavaí, nós podemos abençoar Paranavaí. Deus, nós vamos ficar maravilhados com as mulheres que se colocarem na mão de Deus para ser bênção na mão de Deus. Amém? E nós vamos falar sobre uma mulher hoje, está no capítulo 2 de Êxodo. Quem tem Bíblia pode abrir. Cadê o Carlos? O Carlos, eu descobri um termo legal para quem usa Bíblia de papel, viu? É crente raiz, não é crente... Como que é que ele falou, gente? Hã? Arcaico, né? Cadê ele? Cadê o Carlos? Não, nós somos crente raiz. Quem usa Bíblia de papel é crente raiz. Amém? Deixa eu ver quantas crente raiz nós temos aqui. Amém. Mas quem usa celular é crente também, viu? Mas nós temos que usar a Bíblia, viu, irmãos? De papel. Porque se caso acontecer o que estão dizendo, de nós não termos a internet, nós saberemos manusear a Bíblia, né? E a Bíblia é bom porque a gente pode anotar e pode fazer encadeamento. Então, minha sugestão, humilde sugestão, é que vocês usem a Bíblia de papel, certo? Vamos lá, capítulo 2, do versículo 1 até o 9, vamos ler. Eu vou ler numa outra versão diferente da minha, então vou usar a televisãozinha lá atrás para vocês acompanharem aqui na frente. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e vendou com betume, piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é hebreu, é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Bem, vamos orar?
Senhor, a tua palavra foi lida, como já temos clamado com as minhas companheiras de oração. Queremos que a sua palavra seja forte em nós hoje, Senhor, transformadora, espada afiada nos nossos corações, na nossa alma. Que essa palavra nos desafie em o nome de Jesus. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Damos toda a liberdade para que o Senhor faça a Tua obra pela Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra não falha. A Tua palavra cumpre o seu propósito em nós. Estamos abertos, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no texto, eu só quero fazer uma não sai a palavra. Vamos voltar lá, né? Vamos relembrar, tem uma palavra sinônima, vamos relembrar o contexto dessa história, para entendermos a situação dessa mãe levita e desse pai levita. O capítulo 6, versículo 20, nos informa que o nome dessa mãe é Joquebede. Joquebede significa Deus é glória. E o que significa a palavra glória? Glória é tudo que uma pessoa é e tudo que uma pessoa faz. Diga comigo, glória é tudo que uma pessoa é e tudo que uma pessoa faz. Deus é glória. Então Deus é tudo que Ele é, e Ele é eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, glorioso, gracioso. Deus é graça, e a graça dele é composta por quê? Por misericórdia, benignidade e bondade. E Ele é muito mais, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, glória é o que Deus é, e glória é o que Deus faz. E Ele, o nosso Deus, é um Deus que está com as comportas do céu aberto para todos nós. E eu quero deixar essa palavra logo no começo. Deus ama cada um de nós, não importa a sua circunstância, não importa o seu passado. Deus te ama. Nada que está acontecendo na sua vida é novidade para Deus. Deus te ama, mas Ele tem um plano muito maior para a sua vida. Amém? Ele tem um plano glorioso de salvação, de libertação, de levar você a se tornar um homem e uma mulher muito mais bonito, à semelhança de Jesus. Então, Deus é glória. A missão dessa mulher estava estampada no seu nome. E o nome do esposo dela era Arão, povo engrandecido. Um casal e tanto. Levitas, da tribo de Levi. Quem era Levi? Um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó foram bisnetos de Abraão. Lembra do chamado de Abraão a semana passada, na mensagem? E um dos filhos de Jacó foi vendido para o Egito, e deixa eu só lembrar aqui, o Moabitas, eu sempre falo Amalequita, mas é Moabita, foi vendido para o Egito. Vocês conhecem a história, e lá Deus o colocou como governador do Egito. Foi um processo. Houve circunstâncias diversas, mas em nenhum momento José deixou de adorar a Deus. Em nenhum momento José negou a santidade de Deus. Ele manifestou, ele foi para a cadeia, e na cadeia ele glorificou o Senhor com a sua vida e com as suas atitudes. E José, por causa da sua fidelidade e por causa do plano redentivo, foi colocado como governador. E no Egito, ele foi colocado um pouco abaixo do rei, do faraó, que governava naquela época.
Mas aconteceu que morreu José. E também morreu esse faraó que tratou muito bem a José e a sua família. E o que aconteceu? Outros faraós foram assumindo. E assumiu um faraó, deixa eu só voltar um pouquinho. E a família de José, que foi em 70 pessoas para o Egito, começou a multiplicar. E eles tinham uma unção de multiplicação fora do comum. Porque quando eles saíram do Egito, eles estavam em quase 3 milhões de pessoas. Então, eles multiplicaram bastante, né? Gostavam de namorar, né? Que povo namorador, né? Só uma brincadeira. Mas o que aconteceu? Aquele povo que habitava na terra de Gósen, bem ali no norte do Egito, começou a ser uma ameaça para o Egito. E o faraó falou assim, gente, conversando com os seus ajudantes lá, esse povo está crescendo demais, é uma ameaça para o Egito. Nós temos que fazer alguma coisa, né? E aí, então, ele teve um plano que está no capítulo 1, olha aí em Êxodo. Veja o versículo 9. Disse ele ao seu povo, o povo de Israel é muito mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Eu estou lendo a minha versão. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Então o que aconteceu? O povo, o faraó colocou cargas pesadas sobre o povo de Israel. E era pesada, irmãos, porque eles começaram a fabricar o material para a construção. E isso incluía o quê? Encontrar o barro, selecionar o barro, desenterrar o barro, misturar esse barro com palha. Depois, quando estava muito misturado, eles formavam esse barro e esperavam secar e depois, então, transportavam esse barro para as construções e ajudavam na construção. Era algo muito pesado. Mas o objetivo de Faraó era o quê? Escravizar aquele povo de tal maneira que eles ficassem amargurados. E eles tratavam Israel com muita dureza. E essa foi a maneira que Deus, que Faraó tentou fazer com que o povo andasse de cabeça baixa, que o povo perdesse a esperança, que o povo perdesse a visão que Deus tinha para eles. Foi a tática com o objetivo de amargurar de tal maneira para impedir a capacidade daquele povo de lutar. Mas não funcionou. Não funcionou. O povo continuou a multiplicar. Então o faraó falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma ordem para que todo menino que nasça nas casas sejam mortos. Então ele deu essa ordem às parteiras. Todo hebreuzinho que nascer deve ser afogado no Rio Negro. Então, vocês imaginam como nós às vezes reclamamos de que o ambiente aqui no Brasil não está muito bom, mas imagina como que estava o ambiente na época desse casal. Era um ambiente pesado, era um ambiente de cansaço, era um ambiente de desesperança. Esta era a circunstância. Mas no capítulo 2 nós vemos um homem e uma mulher que falam, não, nós não vamos casar. Não é o Egito que vai ditar o que devemos fazer ou não. Nós vamos casar e vamos ter filhos. E eles tiveram, antes de Moisés, eles tiveram Arão e tiveram Miriam.
Aliás, Míriam primeiro era mais velha, e depois Arão. Arão é 3 anos mais velho do que Moisés. E depois ainda tiveram mais um filho, que foi Moisés. E Moisés nasceu lindo, e era muito formoso. A palavra diz que ele era encantador. E o que a mãe fez? Falou: Faraó não tem poder no meu filho, sobre o meu filho. E nós vamos usar esse texto de maneira figurada, certo? Nós vamos aprender com esse texto como uma figura, como uma tipologia, para aprendermos algumas lições. E aquela mulher falou: Faraó, o governo egípcio não tem poder sobre o meu filho. Não é ele que vai ditar se o meu filho vai viver ou não, porque o meu Deus me deu um filho, e esse filho é para a vida. Amém? E o que ela fez? Ela teve esse filho, né? E ela, durante 3 meses, ela cuidou dele com todo carinho. Ela amamentou. E eu imagino Arão, antes de sair para o trabalho, falando: mulher, você deixa o serviço de casa, mas, por favor, não deixe Moisés chorar. Aliás, o nome dele não era Moisés, né? Não deixe o menino chorar. Não deixe. E ela, imagina, nós que já fomos mãe, né? O Júnior teve cólica até 3 meses. Imagina o chororô que era, né? Imagina cuidar de um menino sem cólica, né? Ou com cólica, e não deixando ele chorar, né? E versículo 3 agora. Porém, não podendo, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre o junco à beira do rio. O junco era tipo uma gramínea que havia nas margens do rio Nilo. Então tirava as folhas, né, e ficava só o talo, e com aquele talo eles construíam grandes embarcações. E aqui não diz que ela fez, é bom olhar bem o texto, diz que ela tomou, mas eu tenho a impressão que enquanto ela estava acalmando o Moisés, né, ela falou assim: eu preciso, Jesus, o que eu vou fazer com esse garotinho? Ele está ficando grande, cada vez mais grande. O que eu vou fazer com ele? E aí veio o plano. Eu imagino, isso não está na Bíblia. Façam uma arca, um cestinho. A palavra cesto é usado em hebraico pela segunda vez. A primeira foi lá em Gênesis, para a arca. Então o cesto era em forma de uma pequena embarcaçãozinha mesmo, né, com tampa, e coloca o pequenino ali. Então, enquanto ela cuidava do seu pequenino, ela estava tecendo aquele vime, né, aquele talo de vime. E pode ser que durante esse tempo muitas perguntas surgiram na cabeça dela, né? Como, tipo assim, e se a arca não aguentar? E se o rio da morte engolir meu filho? E se a correnteza o levar para os lugares desconhecidos e eu nunca mais poder vê-lo? E se os crocodilos o devoraram? Então o vale da morte pode ter se apresentado. Ela tinha visto o livramento de Deus através das parteiras, que eu não citei aqui, mas houve parteiras que temeram ao Senhor, mas ela teve circunstância de dúvida também. Mas aí ela lembrava do Deus de Abraão, e ela falava: peraí, o Deus de Abraão não falhou com ele. Abraão até falhou com Deus, mas Deus de Abraão não falou com ele.
lembrou de Isaac. Isaac até falhou com Deus, mas Deus não falhou com ele. Lembrou do Jacó, que era, né, mais próximo um pouco. Deus não falhou com ele. Deus não vai falhar comigo. Deus não vai falhar com a nossa família. E aí o ânimo voltava e ela continuou, terminou. E quando passaram 3 meses, ela pegou aquele garoto, lindo, fofinho, já falava, fazia bagunceava, já conhecia a mamãe, porque a criança começa a enxergar mais nitidamente com 3 meses. Já havia um elo de comunicação e ela colocou aquele bebezinho naquela arquinha, na arca, né? Deve ter amamentado pela última vez, pensando que era a última vez, tapou aquele cesto e colocou naquela arca, no rio Nilo, que era um rio muito perigoso, né? E aí ela falou, Miriam devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Miriam, eu quero que você acompanhe. Eu não posso, mas você pode. Você é menininha? Fica brincando lá perto do rio e acompanhe o cestinho. E vocês viram o que aconteceu. A Miriam ficou acompanhando o cestinho, e a serva e a filha do faraó veio tomar banho, que era costume dela naquela época, né? Tomar banho no rio, e aquele cestinho margeando o rio Nilo. De repente, a princesa viu aquele cesto e falou, servas, vão lá, pega aquele cesto para mim. E quando ela abriu, a Bíblia não diz, mas eu tenho a impressão, Dona Maria, que um anjo veio e deu um beliscão no Moisés, né? Eu vou chamar de Moisés, no menino, porque ele começou a chorar, e ele chorava com muita força, isso a Bíblia diz, que ele estava chorando, esperneando, e o coração daquela princesa se derreteu pelo menino. E Miriam, muito esperta, foi lá e falou, você quer que eu arrume alguém para cuidar do bebê? E ela falou, quero sim. Miriam foi lá, chamou a mãe do menino, apresentou a princesa, e a princesa falou, leve ele, e cuide, alimente ele, e eu vou pagar um salário para você cuidar do meu filho. Amém? O que nós podemos aprender com essa história? Ela tem algumas lições bem interessantes. A primeira é que a fé não nos deixa intimidar. Amém? A fé, a Joquebede, ela agiu por fé e ela não se intimidou. Ela não deixou que Faraó ditasse as normas na casa dela. Irmã, porque o Faraó, nessa história, como eu falei, ele vai ilustrar para nós o sistema mundano. O Egito, na Bíblia, ele é usado como uma alegoria do sistema mundano. O sistema mundano, ele é governado por quem? Tem medo de falar? Por quem? O que Jesus falou? O mundo jaz no sistema mundano, é maligno. E a Joquebede falou, peraí, quem vai ditar as normas na minha casa? Quem vai ditar o que pode e o que não pode? Quem vai ditar se meu filho vive ou não? É o meu Deus. Essa é a primeira lição. E, irmãos, nós precisamos tomar essa posição hoje. Porque eu tenho me preocupado, e o Ailton sempre me ouve as minhas preocupações, porque nós vivemos um sistema mundano hoje, que ele tem
tem uma urgência, sempre houve, mas hoje parece que está funilando em cima das crianças. Certo ou errado? Certo? E nós podemos citar algumas coisas que têm acontecido com as nossas crianças. E eu fiz a nota aqui e me perdi em tudo, eu não sei onde que está. Mas vamos pensar aqui. Aborto contra a criança. O número de aborto tem se multiplicado. O tipo de programação que nós temos visto para as nossas crianças, desenhos, a questão da prostituição infantil, a questão de judiar de criança, aprisionar criança, infligir torturas em criança para obter algum tipo de favor. É inúmera a quantidade de atrocidade que tem sido implantada contra os nossos filhos. E nós temos que tomar posição como igreja. Eu estou falando com mães, mas eu quero falar com a igreja. Nós temos que tomar posição. E nós temos que dizer, não. No nosso lar, o Senhor reina. Jesus reina. Amém, irmãos? Amém? E nós temos que ter coragem para dizer, esse desenho não dá. E eles ficam bravos. Em casa vó, né? Não, esse não dá, tem que ser coisa boa. Esse filme não dá. Não combina com o que nós queremos. Esses dias eu fui ler um livro com o Daniel, a professora quer que leia vários livretos, né? E um livro infantil, irmãos, com ideia suicida. E a gente tem que cumprir. Então, no mínimo, a gente tem que acompanhar a leitura, porque tanta coisa, o livro mostrava invocação a Deus, o livro falava de suicídio, de gnomos, de um monte de tranqueira. E quando acontecer que é necessário, nós temos que discutir. O que você entende com isso? Porque parece com o que nós queremos, né? Discutir com a criança para que ela tenha consciência do Deus que nós servimos, e se nós servimos um Deus santo, Ele tem uma maneira certa de nós vivermos. Amém? Amém. Então, irmãos, não nos enganemos. Há uma ira muito grande contra as nossas crianças por parte do nosso inimigo. E ele fará tudo que ele puder, ele tem feito tudo que ele puder para deter os nossos filhos. Porque se ele deter nossos filhos, ele estará detendo pastores, ele estará detendo músicos, ele estará detendo médicos, ele estará detendo professores que podem, estará detendo bons funcionários em qualquer área, que podem mostrar a glória de Deus, o sacerdócio de Deus, em todas as diversidades de lugares onde nós trabalhamos. E Deus quer levantar os nossos filhos. A profecia em Joel diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém? Os nossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, olhe para o seu filho, não olhe o seu filho como um menino, uma menina que só faz arte, mas olha o que Deus pode fazer com a vida dele. Foram só 3 meses que Joquebede cuidou assim, com aquela atenção de Moisés. Mas o que Joquebede criou ali? O que ela salvou? Ela salvou o maior legislador de Israel. Ela salvou um profeta. E o que Deus fez através de Moisés foi grandioso.
Amém? Então, essa é a primeira lição, né? E a segunda lição é que a fé, ela nos leva a mover. Então, não basta eu ficar declarando. Tá, Alexandre? Daqui um dia você vai ser papai. Não basta ficar dizendo, meu filho discípulo. Nós temos que mover. O movimento da Joquebede foi fazer o cesto. E nós vamos usar o cesto aqui como uma ilustração do que nós podemos fazer para que os nossos filhos fiquem protegidos. Porque o cesto foi um instrumento de proteção para a vida, de salvação para a vida daquele menino, né? Uma das maneiras como nós preparamos o cesto é convidando Jesus para ser o Senhor do nosso lar. O Ailton esses dias pregou sobre Jesus, Rei dos Reis. E se nós convidamos Jesus como Senhor do nosso lar, Ele é o Rei do nosso lar. Amém? Ele é o Senhor. E tem certas coisas que o Senhor, nós temos que perguntar, Senhor, isso? Como que fica isso? Podemos? Não. É essa a maneira do Senhor falar? Não. É essa a maneira do Senhor fazer? Então nós queremos a maneira do Senhor falar, a maneira do Senhor fazer. Seja Senhor do nosso lar. E esse é um ensino que nós passamos para o nosso filho, não é falando, não é pregando, é vivendo, trazendo. Vamos olhar um texto, eu vou ler lá na tela, né? Deuteronômio capítulo 6. O pastor é corajoso, né? Colocou o microfone. Até que horas eu tenho, pastor? Hã? Deuteronômio capítulo 6. Veja o versículo 3. Esse é um ensinamento que Moisés, agora já adulto, está dando. O livro de Deuteronômio é um livro do amor. Parece um nome tão estranho, né? Deuteronômio, né? Mas é um livro do amor. Se você ler o livro Deuteronômio, você fica apaixonado por Deus, porque ele mostra tanto amor no livro de Deuteronômio, um cuidado tão precioso com o povo de Israel. E você recebe esse amor porque nós em Cristo somos Israel de Deus, né? Então ele tinha acabado de recordar os 10 mandamentos com o povo, porque ele estava se despedindo do povo. No capítulo 6, então, ele dá uma orientação muito interessante. Não vai dar tempo para a gente conversar muito, mas veja o versículo 3. Ouça e obedeça. Fala comigo. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Você será muito numeroso em uma terra onde mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Agora o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos dizer só a última parte aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fecha os seus olhos e fala sem ler. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor.
Esta era a primeira frase que um judeuzinho aprendia. E era a última frase que um judeu adulto, antes de morrer, falava. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí no versículo 5 diz: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Vamos lá? Com todo, faz o gestinho aí, vamos, irmão. Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Força. Né? Não estou com vontade de celebrar a Deus. Não é pela sua vontade. Você fala assim: ó minha alma, adore a Deus. Ó minha alma, canta. Você bota força. Às vezes nós temos que fazer força. A circunstância quer nos prender. E aí ele fala o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E a boca fala do que o coração está. É impossível você estar cheio de amor por Deus e ficar calado a respeito disso. E aí ele fala assim: e tu a inculcarás a teus filhos. O que é inculcar, irmãos? É ensinar diligentemente, repetidamente. E acredite, tem coisa que uma mãe, um pai ensina para o seu filho mais de 1000 vezes. Quero animar os casais jovens. A gente fala: filho, não é assim, é assim. Fala. Tem uns que aprendem mais rápido, mas tem uns que... Mas a gente tem que inculcar, é abrir a mente para colocar essas palavras lá dentro do coraçãozinho. Porque essas palavras são espírito e vida. E quando perguntaram lá no Novo Testamento para Jesus qual o maior mandamento, qual foi? Amarás Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e com toda a tua. Tem uma outra palavra lá, né? Então, inculcar na mente dos filhos, e dela falarás assentado à tua mesa. Então, irmãos, a mesa é uma oportunidade para nós falarmos também. Então, nós, hoje, por causa da correria, por causa dos horários, nós temos perdido a mesa. Mas é muito importante, pelo menos uma vez por dia, pelo menos uma, assentarmos na mesa. E quando nós assentarmos, antes de comer, agradecer a Deus, porque naquele momento nós estamos dando a honra pela providência fiel de Deus. E parece uma coisa assim, quase corriqueira, mas não é. Nós estamos passando valores espirituais para o nosso filho. Então, é muito importante esse momento da mesa. É um momento que nós vamos falar. Procure falar coisas que edificam. Né? Falarás dela sentado à mesa e andando pelo caminho. O que é andar pelo caminho? É no dia a dia. No dia a dia, fazendo as coisas junto. Limpando junto, devemos estar falando. E é uma maneira de nós construirmos um cesto para os nossos filhos. Né? E a última é a tampa. Porque nós vamos falando, ensinando, ministrando, mas nós também vamos orando. Orar pelos nossos filhos. Como que nós oramos? Oramos por eles, mas oramos também com eles. Quando nossos pequenos, Júnior e Ligiane eram pequenos, nós tínhamos o hábito de orar com eles na cama. Então, toda noite a gente dá uma passadinha.
até uma época a gente contava história bíblica, né? Contava história para eles, e era até engraçado, porque eles iam na frente das histórias, porque já tinham decorado, mas orávamos com imposição de mão. Depois eles ficaram marmanjão, e eu notava assim que eles queriam que a gente continuava lá, e tinha umas situações, não vou falar qual dos dois, né? Mas que ficava lá mexendo, eu falava, Ailton, vai lá orar, porque enquanto você não for orar, não dorme. Né? Lembra disso, Ailton? Né? E era interessante, porque chegava lá, tinha um tempinho de oração, saía do quarto, já estava dormindo. Então, é uma maneira também de nós ensinarmos sobre Deus para o nosso filho. Então, irmãos, a fé age. Diga, a fé age. Não adianta você me dizer que você crê em Deus se você não está nem aí com o que o seu filho está aprendendo. A fé age. E por último, irmãos, a fé entrega. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque nós não criamos nossos filhos para nós mesmos. Certo ou errado? Certo. E uma hora eles vão ter que ser soltos no rio da vida. Mas você construiu o cesto e você entrega. Né? Ah, você vai dizer, mas a Joquebede colocou a Miriam. E eu não estou falando para você entregar e parar e deixar de orar pelo seu filho. Nós entregamos, mas nós ficamos de longe, não é? Não é? A gente fica de longe. Mas nós já não podemos ter mais aquela interferência. Não é assim? Já não podemos. Mas nós continuamos na intercessão. E nós mães sabemos, pelo menos eu na prática lá em casa, quando eu vou enfiar minha colher não dá certo. Tem que esperar eles virem até nós. Mas nós vamos podemos ser instrumento para dar uma palavra. Se não pudermos falar nada, nós pelo menos vamos orar. Então, a fé entrega. Amém? E, em último lugar, a fé triunfa, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E nós temos um Deus. Romanos 8, se eu não estou enganado, o versículo, deixa eu olhar lá, versículo 32, eu creio. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará todas as demais coisas. Aquele que nem mesmo a seu filho, seu próprio filho poupou. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Deus não poupou o seu filho por amor a nós. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? E se existe algo que Deus quer, se escutem bem, isso eu digo com toda a certeza do meu coração, se existe algo que Deus quer, é que os nossos lares sejam para a glória de Deus. Amém? Irmãos, nossos lares, você foi salvo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É um plano de Deus. Paulo falou na orientação no poder do Espírito. É um plano de Deus. Nós não podemos aceitar menos do que isso. Então, se você, minha irmã, meu irmão, aí não tem um filho salvo, não desista, clame ao Senhor. Se você está com um filho nesta noite que não está direitinho no plano do Senhor, você está vendo que ele está escorregando, não desista. Não é o Egito que determina o futuro dos seus filhos. É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar?
E eu quero que nós oremos agora como igreja. Eu não vou poder orar pelo seu lar, porque não sei o que está acontecendo, mas você sabe. Coloque o seu lar diante do Senhor, coloque os seus filhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor para fazer uma obra poderosa no seu lar. Amém? Vamos orar então. Abra sua boca agora, não precisa ter vergonha. Fale com o Senhor. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus, Deus fiel. Ouça o teu povo, Senhor. Senhor, queremos dizer em nome de Jesus que o Senhor é o Senhor da nossa casa. O Senhor é o Senhor da nossa casa. Que o teu reino venha sobre os nossos lares, Senhor. Que o teu reino, que a tua graça, o teu poder venha sobre os nossos lares. Restaura-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Levanta-nos como pais, cheio do teu Espírito. Pai, cheio da tua palavra, cheio do amor de Deus. E usa-nos como pais, usa-nos como mães, Senhor, como Jequebede foi usada, para nutrir, para proteger, para orar, mas também para falar, Senhor, para tomar posição. E, Senhor, eu coloco os meus irmãos, a minha família no Senhor, coloco diante do Senhor nessa noite. Meu Deus, ouça o clamor deles. Toque os seus lares, Senhor. Toque os casais dessa igreja. Que o homem se converta à sua mulher, a mulher se converta ao seu homem. Una-os em amor, Senhor. Una-os em amor. Una-os em fidelidade. Restaure a comunhão, para que eles possam emanar essa comunhão, esse amor aos seus filhos. Meu Deus, toque, Senhor, em cada filho, aqueles que estão longe, Senhor, aqueles que estão indiferentes, Senhor, traga-os, Senhor, para o teu aprisco, principalmente, Senhor, porque nós estamos num momento tão perto da tua vinda, Senhor, que nossos lares possam ser salvos, e que os nossos lares possam ser libertos pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém.